E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, como eu costumo falar, e vocês já estão cansados de saber, a sexta-feira, ela nunca decepciona. Sempre um dia de muita emoção. E o vídeo de hoje, eu dividi em apenas 3 temas, onde o primeiro deles tem muita notícia positiva de verdade, diz respeito às redes sociais, ao debate público de ideias, à direita, a liberdade de expressão, e eu quero falar sobre o Twitter, a compra do Elon Musk, algumas coisas que aconteceram aí, falar sobre o Brasil, algumas notícias que saíram e também alguma repercussão internacional para vocês entenderem algumas coisas. Acho que é extremamente relevante falar sobre isso, vocês vão entender por quê. Segundo bloco, quero falar sobre as principais movimentações políticas que ocorreram ao longo do dia de ontem. Muita coisa ia acontecendo, falar da imprensa, falar de movimentações partidárias, alguns partidos que possivelmente já podem estar se colocando na oposição da turma da esquerda e mais algumas coisinhas extras aí, inclusive até nomes que já estão sendo cotados, não é para ministro de executivo não, é ministro de um lugar muito especial. E o terceiro tema, tem muita interrogação ali porque eu não quero falar nada sobre isso agora. Vamos por parte, a gente chega lá, a gente comenta, porque eu quero ir no passo a passo, eu não quero colocar o carro na frente dos bois. Vamos por calma, o terceiro tema, quem ficar até o final vai saber do que é assunto importante. Mas vamos começar. Dia de ontem, tivemos aí uma notícia no Brasil e teve repercussão, e eu tenho que mostrar algumas coisas para vocês, quem foi que repercutiu e repercutiu falando o quê. Mas tivemos demissões no Twitter brasileiro. Só que isso não ficou restrito ao Brasil. Estamos vendo uma movimentação a nível internacional porque o Elon comprou a empresa. E aí esse perfil aqui, o Geraldo Rivera, verificadinho, falando, ó, Elon Musk declarou, basicamente, tá brigado, né, com seus ex-funcionários. Às 9 horas do horário de Pacífico, as demissões em massa entram em vigor no Twitter. Sem aviso formal e eficiência avassaladora, Musk e seu círculo íntimo eliminaram cerca de metade de sua força de trabalho antes da chegada dele. 3.700 empregados do Twitter desapareceram. Não significa que vai trabalhar com metade, mas quem sabe vai trazer novos nomes ou pessoas que talvez não se encaixassem em determinadas posições que são importantes. E aí o G1 fez uma cobertura, trouxe algumas coisas e fala, ó, coração partido. Funcionários do Twitter reagem e relatam um clima de luto após as demissões. E por que eu quero bater tanto nessa tecla, eu coloquei já como primeiro tema do vídeo de hoje. Isso daqui, essa compra, essas movimentações, essas mudanças, isso daqui vai trazer um impacto na discussão política internacional. Vocês vão ver ao longo dos comentários. O Twitter, ela é e ela continuará sendo a principal rede social no que diz respeito à fomentação do debate público de ideias. A forma como o Twitter foi planejado é uma coisa que ele funciona muito bem para promover interação entre pessoas. Quem está lá no Twitter sabe. Você está no Instagram. Quando é que chega uma coisa diferente para você no Instagram? É muito difícil, a não ser que você clique lá na lupinha de pesquisar ou alguém te manda, né? E você começa a seguir uma pessoa. Aí você está passando naquele feed, às vezes não chega tudo para você, tem o stories, mas não tem uma interação o tempo todo, assim, não tem a galera jogando o conteúdo dos outros na sua timeline o tempo todo, sabe? Vixe, sei lá, não sei quem compartilhou, não sei quem, que não sei quem, isso, aquilo, outro. O Facebook tem essa ideia, mas os RTs, as threads, as discussões internas, o próprio algoritmo de busca não é a mesma coisa. As entregas também não são iguais. E também permite, às vezes, muito texto, muito isso, muito aquilo outro. A pessoa, às vezes, começa a escrever demais, acaba sendo prolixo, aí começa a ficar um papo chato. Já o Twitter não. É 280 caracteres. Se quiser mais, aí você vai ter que fazer outro tweet. Então, você começa a forçar as pessoas a ideias rápidas, a bullets, falando, ó, é isso daqui, ó. Diretaço, diretaço. Então, são muito aquele... assim, a informação nua e crua é diretão, assim. Então, quando o político quer falar alguma coisa, quer se pronunciar, quantas e quantas vezes não já vimos, através do Twitter, alguém falando alguma coisa importante. Então, a gente sempre traz. Eu não consigo relembrar quando foi
que alguma coisa virou notícia política vindo do Facebook, vindo do Instagram, vindo do TikTok. Do Facebook até sei, as lives do Janones. Janones vez outra faz porque ele tem uma rede maior lá. Mas não consigo lembrar. Na maior parte do tempo, as grandes confusões, grandes pronunciamentos, grandes tretas sempre saem do Twitter. Isso não é aleatório e o Twitter vai passar por modificações. A gente sabe que normalmente a turma da direita tem alguns problemas aí, não sei. Parece que a turma da esquerda não gosta muito da turma da direita. E existe uma coincidência que na maior parte do tempo é a esquerda que domina os cargos administrativos nestas empresas. E aí o pessoal fala, mas o algoritmo está me prejudicando. O algoritmo isso, o algoritmo aquilo lá, isso, aquilo, blá, blá. Sabe como é? E aí vejam só. O Ben Collins é jornalista do NBC News e o Joan, ela era analista, uma engenheira aí, né, do Twitter, era gerente de engenharia. E ela tá falando o seguinte, sim, a equipe se foi. A equipe que estava pesquisando e pressionando por transparência algorítmica e escolha algorítmica, a equipe que estava estudando amplificação algorítmica, a equipe que estava inventando e construindo ferramentas e metodologias de inteligência artificial éticas, tudo isso se foi. Bom, o que é que eu posso perceber nos últimos dias, um usuário assíduo da plataforma? A quantidade de likes que a turma da direita vem pegando, curtidas, assim, cresceu de forma exponencial. O engajamento das pessoas, até as pessoas comuns, está algo assim assustador. Às vezes eu vejo o perfil com 1.000, 2.000 seguidores, 10.000 likes, 8.000 likes. Você vê que as postagens elas estão sendo entregues, elas realmente estão correndo a timeline. Isso é uma coisa que não acontecia dentro da direita. Você via entre os verificadinhos, mas entre as pessoas comuns, o cidadão comum que tem ali 300 seguidores, isso é bem interessante, postagens indo muito e muito longe. E aí o jornalista fala, ó, toda a equipe de ética, transparência e responsabilidade do Twitter se foi. Basta essa equipe se ir, né, embora, e o algoritmo do Twitter começa a sorrir para a turma da direita, como sorria no passado para a turma da esquerda. A Shannon, ela também trabalhava no Twitter, ela fez 2 tweets, aqui embaixo está a tradução. Ela fala o seguinte, ontem foi meu último dia no Twitter, toda a equipe de direitos humanos foi cortada da empresa, direitos humanos, cortada. Estou muito orgulhosa do trabalho que fizemos para implementar os princípios orientados da ONU sobre empresas e direitos humanos, para proteger aqueles em risco, em conflitos e crises globais, incluindo Etiópia, Afeganistão e Ucrânia. E também para defender as necessidades daqueles particularmente em risco de abuso de direitos humanos em virtude de sua presença nas mídias sociais, como jornalistas e defensores de direitos humanos. A turma aí das ONGs. Que a gente reparava que no final do dia meio que ficava, sabe, tinha assim um... Sabe quando você diz sobre o selinho azul, que o pessoal tanto fala, né? Ficava ali tão restrito apenas a uma classe do consórcio. Mas tudo bem, vamos continuar. O Charlie Kirk fala o seguinte, Elon Musk acabou de demitir a equipe de direitos humanos do Twitter. Essa é a mesma equipe que censurou, né? Suspendeu contas, não deixou o debate crescer em torno de temas que envolviam lá atrás as questões ligadas à pandemia. Quantas contas não foram derrubadas? Quantas postagens não foram feitas onde aparecia aquele rótulozinho que vocês estão cansados de ver? Não, para informações mais precisas, clique aqui, acesse esse site e uns comentáriozinhos. Então isso daí era o responsável, a equipe de direitos humanos. E ela foi modificada. Recentemente, vocês lembram de muita coisa do que aconteceu e como algumas discussões ficaram quase que proibidas. O Rishi Assali fala o seguinte, parece que Elon Musk demitiu toda a equipe de curadoria, outro setor. O que é que a curadoria faz? Essas foram as pessoas que abordaram informações erradas, contextualizaram as conversas por meio da página Explorar e ajudaram a tornar o Twitter uma fonte incomparável de notícias de última hora. Isso tornará o Twitter mais barulhento, mais perigoso e menos interessante. Esse cara aqui está criticando.
O que é a curadoria? Vou explicar para vocês. Quando você entrar lá no Twitter, quem já usa normalmente pelo computador sabe como é. No computador, no lado direito, tem um quadrinho que fala assuntos do momento. E eles sempre pegam algum assunto, normalmente da política, algum assunto polêmico, e eles te fornecem alguma informação. É como se fosse uma matéria dentro do próprio Twitter. Você clica, tem um textinho, e aí mais explicações. A curadoria do Twitter, ele seleciona alguns tweets específicos para você se informar melhor sobre aquele tema. No Brasil, normalmente, só a turminha da lacração, só a turminha verificadinha woke que aparece. Qualquer coisa que acontece no Brasil, só o tweet dessa turma é pensado para explicar para a população sobre aquele assunto polêmico que naquele momento está dominando as redes sociais. Essa é a curadoria. Olha só. E o Elon Musk demitiu e o verificadinho tá puta da vida. Falando que essa curadoria ela é extremamente importante para explicar as notícias de última hora, tornar o ambiente mais saudável. Matéria já do Brasil. Está sendo bem traumático. Diz brasileira sobre demissões no Twitter. Também tivemos demissões, em torno de 150 pessoas foram demitidas do Twitter no Brasil. Ao longo dessa matéria do UOL, tem uma coisa que é interessante. Uma das áreas afetadas parece ser a de curadoria de conteúdo da plataforma, cujo papel, por exemplo, é selecionar e organizar publicações e transmissões ao vivo para destacá-las nos momentos. São assuntos do momento. Não, isso aqui é importante, isso aqui não é. A turma que classifica o que é importante e o que não é, voou, bateu asas. O Elon Musk ele até dá risada desse meme, que representa muito bem algumas coisas. O cara fala o seguinte: a grande imprensa mente basicamente sobre tudo. Coloca ali o Morpheus. Aí depois coloca ali o cara do The Office falando: tá bom, então eu vou precisar verificar o que você está falando com um link de um artigo confiável da grande imprensa. Todo mundo fala, não, a imprensa mente, mas na hora de você coisa, normalmente é esse link. E o Elon Musk ele tá dando risada. Isso aqui não é à toa, ele fez outras postagens interessantes. Essa matéria da Folha de São Paulo eu não vou trazer, mas eu recomendo quem tiver interesse de a mais para se formar um pouco coisa, fazer uma pequena busca, porque nessa matéria da Folha de São Paulo tem alguns perfis de pessoas que trabalhavam no Twitter do Brasil, que você pode entrar, você pode ver o tipo de conteúdo que essas pessoas curtiam, compartilhavam, qual candidato à presidência essa turma apoiou, essa turma que foi demitida, e você tira suas conclusões. Aqui temos um pequeno bate-papo da esquerda brasileira, onde a deputada federal eleita pelo PSOL, a Erika Hilton, fala o seguinte: minha solidariedade aos funcionários do Twitter Brasil, demitidos hoje pela vontade infantil de um bilionário de transformar essa rede em um espaço mais livre para a extrema-direita fascista. A turma do PSOL odiou. A Brenda, que também é uma verificada, responde a Erika falando: amiga, pessoas que eu considero e gosto muito foram desligadas e eu tô muito triste com isso, sério mesmo. E a Erika coloca ali os emojis extremamente chateada. Ainda sobre a repercussão no Brasil, saiu um artigo no Estadão. Na verdade, o Estadão fez uma série de reportagens ao longo do dia de ontem, em torno de 7, 8 reportagens. Sendo nessa matéria, por exemplo, tem umas bolinhas assim embaixo, você pode ver todas, que estão assim um compilado, muita coisa aconteceu. Essa fala o seguinte: o Twitter pode se tornar plataforma inóspita com demissões. Dizem especialistas, os especialistas. Não, agora vai demitir, meu Deus. Vai ser um ambiente que não dá pra conviver. Muito discurso de ódio, muito... Vixe, meu Deus do céu. Para o pesquisador David Nemer. E a gente vai falar do David, porque ele fez uma postagenzinha ontem no Twitter. Vocês já vão ver. Mas o David, que é professor de mídia da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, o site pode se tornar um lugar pior com as demissões, com a ausência de políticas para controlar o discurso de ódio e a desinformação. Ao desmantelar essas áreas, acaba a chance de o Twitter ser uma plataforma saudável para os usuários. Se antes já não era uma rede muito transparente, as demissões podem torná-la pior. Além disso, o Neme aponta que diversas empresas que anunciam na plataforma podem abandonar a rede,
publicidade, ainda é a principal fonte de receita da plataforma. E tá rolando já uma espécie de boicote ao Elon Musk, o que ele vem fazendo. Alguns pensam, não vamos fazer, colocar nenhuma propaganda aqui, a gente discorda de tudo que está acontecendo, então não vamos seguir por esse caminho. Isso geraria um efeito contrário ao proposto pelo Elon, que tem como objetivo aumentar o faturamento da companhia recém-adquirida. As marcas não vão querer ter seus anúncios veiculados próximos a postagens de discurso de ódio. E qual a importância de tudo o que está acontecendo olhando para o Brasil? Segundo a turma do Estadão. A falta de uma política de moderação de conteúdo nas redes sociais pode significar problemas com as autoridades brasileiras. Bom, quem acompanhou o dia de ontem viu o que aconteceu, que inclusive a Justiça solicitou e foi prontamente atendida. Os perfis que ontem foram suspensos, acho que a primeira rede social onde os perfis foram suspensos foi exatamente o Twitter. Então, mesmo com as demissões, eu acho que o Twitter segue em parceria, trabalhando e acatando as decisões judiciais. Logo, eu acho que esse medo ele pode desaparecer, né? É o medo do Arthur Pericles Monteiro, que é pesquisador no Yale Information Society Project. Isso pode se traduzir em multas, como as quais o ministro está fixando, assim como sanções mais graves. Não, mas o Twitter ele está assim cumprindo as decisões. Então, não precisa ter mais esse medo não, Arthur. Beleza? Por aqui, a mudança encontra críticas também pelo contexto político. Olha só, neste momento em que as demissões são feitas. Pô, nesse momento, olha o que o Brasil vem passando. A linha de abandono ou possibilidade de revisão das políticas de moderação chega em um momento um pouco crítico ao Brasil. Aí fala lá de umas coisas que estão acontecendo. A preocupação, especialmente com o Twitter, é que esse novo posicionamento da empresa, se confirmado, beneficia a disseminação de ideias e posicionamentos golpistas ou antidemocráticos na plataforma. Cara, quem tá falando isso? Quem tá falando isso? As coisas continuam funcionando. E eu acho que dá pra provar com inúmeras coisas que estão acontecendo. Não precisa ter esse medo. Não precisa ter. Eu duvido que o Elon Musk vai querer descumprir ordens judiciais. As empresas elas seguem a justiça. Eu acho que esse medo dessa turma tem a ver com outras coisas. Eu acho que o principal fator são dois. O selinho, que eu acho que vai começar a cair, porque o selinho azul, ele deveria apenas para legitimar que você é você. E não a pessoa colocar o seu mesmo nome, a sua mesma foto, e pegar a sua arroba e colocar bem similar, às vezes troca uma letra por um número, bota um underline no final, para tentar se passar por você. E aí mente usando o seu nome. E aí quando a pessoa vê, pô, não, peraí, tem um selinho verificado, esse perfil aqui não tem um selinho verificado. Ih, rapaz, se não tem um selinho verificado, esse perfil aqui é fake. Então essa que é a ideia. Para pessoas que queiram aparecer, que queiram ser públicas, verificar, falar, eu sou eu. A plataforma checou, eu apresentei documentos e mostrou que eu sou eu. É só isso. Só que esse selinho ele foi criado para separar duas castas. A aristocracia e os plebeus. Nós somos os camponeses. E ainda tem mais uma coisa que eu fiquei sabendo aí de quem é verificado. Existe, como toda rede social, as notificações, quando alguém lhe marca, quando alguém faz algum comentário. Quando você tem o selinho, tem uma aba extra nas notificações, que é o dos verificados. Toda vez que um verificadinho comenta, aparece ali para você. Então, pensa uma pessoa com, às vezes, 1 milhão de seguidores, que recebe inúmeros comentários por dia, fica, às vezes, até difícil. Só que ele tem a barrinha, só da turminha verificada para conversar entre si. E aí, como é isso? Mas como assim os plebeus? Como assim os plebeus vão receber os títulos de duques, lords? Não pode? E aí o David Nemer, o especialista do Estadão, ele comentou isso aqui ontem no Twitter. Pois é, minha gente. O meu contato no Twitter, que me ajudava a desbloquear a conta antifascista, foi demitido. A situação aqui nessa plataforma vai ficar muito ruim. Ah, mas ele é um especialista, ele realmente, né, na área, é normal ele ter contatos. E a Cecília do Lago, ela vem para complementar falando: todos os meus contatos de verificar contas, da aristocracia, de conceder o título de nobre, o lorde, duque e duquesas, para que não sofressem com impostores, e para combater a desinformação também foram demitidos. A turma que combate a desinformação. Né? Agora, é engraçado, porque a direita pode sofrer com impostores. Veja se aconteceu. Direto, toda semana, eu tenho que denunciar uns 2, 3 perfis que se passam por mim e ficam falando maluquice.
Mas a esquerda não, a esquerda, pô, a gente não pode sofrer. É aristocracia. Aí voltando pro próprio Elon, ele fala o seguinte: novamente, para ser claro, o forte compromisso do Twitter com a moderação de conteúdo permanece absolutamente inalterado. Isso é conversa mole para boi dormir. Vai continuar combatendo todo discurso fora do que está sendo proposto lá nas diretrizes da plataforma. O discurso de ódio não vai ser aceito. Para! Na verdade, vimos discurso de ódio, às vezes, esta semana, cair abaixo dessas normas anteriores. Aqui atrás eu estou rindo, ele está falando o seguinte: existe um monitoramento. E eles conseguiram monitorar que a quantidade de discurso de ódio caiu. Ao contrário do que você pode ler na imprensa. Ele está falando que a imprensa está mentindo. Você vê isso daqui. O Biden estava em Chicago, num evento. O presidente Biden criticou o Elon Musk, dizendo que o bilionário havia comprado uma plataforma de mídia social que coloca mentiras em todo o mundo. Olha como as coisas acontecem de forma similar em diferentes regiões. Elon Musk sai e compra na verdade ele usa Outfit, que seria um conjunto, né? Um conjunto que espalha mentiras em todo o mundo, disse o presidente, um evento de arrecadação de fundos democrata em Rosemont, Illinois, no redor de Chicago, de acordo com o Pool. Não há mais editores nos Estados Unidos. Ué, mas não é para ter editor. Pelo menos é o que eu acho, né? A plataforma de rede social, quem tem editor é jornal. Uma coisa é a gente combater alguns problemas, mas ter editor, eu acho que esse não é o objetivo. Não é o objetivo. E aí, olha só. O Twitter teve uma queda enorme na receita, devido a grupos ativistas pressionando os anunciantes. Vocês já viram no Brasil algum grupo pressionar marcas, anunciantes, para deixar de colocar o dinheirinho deles em determinados locais? O cancelamentozinho básico? Vocês já viram em algum lugar? Embora nada tenha mudado com a moderação de conteúdo e fizemos tudo o que pudemos para apaziguar os ativistas, extremamente bagunçado, eles estão tentando destruir a liberdade de expressão na América. O Ian Miles fala o seguinte: é hora de tentar parar de apaziguar, bicho. Pare, porque eles não vão parar por nada para prejudicar o Twitter. Não adianta você tentar, sabe, levantar a bandeira branca, essa galera não quer paz, Elinho. Independentemente do que você faça, eles vão continuar. E o Elon diz, realmente você tem razão. O Mike fala o seguinte: querido Elinho, você tem quase 114 milhões de seguidores. Nomeie e envergonhe os anunciantes que estão sucumbindo aos boicotes dos anunciantes. Fala quem é que tá, né, saindo do Twitter, porque a gente também pode contra-boicotá-los. Se ele tá boicotando o Twitter, a gente vai boicotar ele, né? Aqui você tem um cara que representa mais a direita. E obtenha a sua assinatura mensal de $8 o mais rápido possível. Assim, podemos começar a compensar a perda de receita agora. E eu tenho certeza que muita gente vai assinar. Porque o Twitter até então tinha algumas funções que travava, como por exemplo, você pode postar vídeo até 2 minutos e 20. Você assinando o Twitter Blue, você pode colocar vídeos com mais de 2 minutos e 20. Isso às vezes é uma mão na roda, pode até 10 minutos. Não dúvida se até 10 minutos ou 15 minutos. 10 minutos. Até 10 minutos você pode colocar um vídeo em alta qualidade. Então tem algumas pequenas mudanças que começam a fazer uma certa diferença. Você pode usar a ferramenta de editor, se escreveu uma coisinha errada, você vai lá e conserta. E não vai ser $8 no mundo todo. Vai ser um valor, né, com certa paridade em relação à moeda do país. $8 para o brasileiro é R$40. Então não vai ser isso daí. Ele diz obrigado. E ele responde lá ao rapaz: isso daí vai acontecer. E a receita acho que vai voltar a subir. Esse Tom Finton, ele é um cara que está à frente de um observatório, só que não é um observatório legislativo. É um observatório judicial. É um cara da direita. Então, se existe um observatório, né, de questões judiciais nos Estados Unidos, é porque deve ser um tema que também uma confusão. Ele falou o seguinte, que no Twitter, a censura e a supressão de críticas a um determinado assunto polêmico, pois promove uma posição altamente partidária, ideológica e legalmente controversa que pode afetar uma coisinha aí. Ele tá falando, devido a posições partidárias e ideológicas, o Twitter está suprimindo determinados debates. Está censurando. E o Elinho diz, o Twitter não vai censurar informações precisas sobre nada. Uma mudança. O mesmo Tom Finton volta
e aqui as coisas ficam bem melhores. Eu acho que aqui vai animar bastante vocês, por isso que eu deixei pro final. Ele fala: o Elon, a esquerda tem incontáveis bilhões, entidades governamentais, mídia e ONG, focadas como um laser para garantir que a Big Tech e o governo suprimam e censurem o discurso online. E os conservadores? Os conservadores têm algumas contas de mídia social, um punhado de grupos que lutam pela liberdade de expressão online. E o Elon Musk responde: essa avaliação é mais precisa do que a maioria das pessoas imagina. Ele entende, tá falando, ele fala assim, eu tô percebendo isso. O Elon Musk, ele não é um conservador, ele não é um cara de direita. Mas eu tô vendo que esse cara, ele gosta de ver o circo pegar fogo. E eu tô vendo, assim, que realmente tá tendo uma movimentação que as coisas podem mudar um pouquinho. Podem mudar um pouquinho, como principalmente era no passado, né? O Facebook lá atrás, nos idos de 2015, 2017 a 2017, onde o algoritmo realmente entregava o material. Então a gente pode voltar, assim, em um ambiente onde a informação ela realmente chega. Informação de verdade, não ficar de galhofa. Informação séria. Que não dá pra negar que eu acho que tem um lado que tá sempre sendo prejudicado. E aqui eu não vou ler, mas só vou botar aqui na tela. Para quem tá falando que a moderação não existe mais, etc. O Elon, ele compartilhou uma postagem do Yoel, que é o chefe atual de segurança do Twitter, e ele faz toda uma explicação. Aqui eu traduzi, ele tá falando que tá sendo feito, etc. Ele garante por A mais B que a moderação não está sendo deixada de lado. Isso aqui é só um discurso, acabou, dos velhos.